Você já parou para pensar quantas pessoas dizem ter fé, mas continuam vivendo como se Deus fosse uma ideia, e não um rei? Vivemos numa geração que exalta a crença, mas despreza a obediência. Pessoas que levantam as mãos no culto, mas abaixam a cabeça para o pecado. Que cantam sobre o céu, mas fazem acordos com o inferno na vida real. O contraste é brutal. Enquanto a fé verdadeira clama como Isaías: "Eis-me aqui, envia-me a mim", o auto-engano sussurra: "Eu creio, mas Deus entende o meu jeito". Mas deixa eu te dizer algo que talvez você nunca ouviu com tanta clareza. Fé sem obediência não é fé, é ilusão. É rebeldia fantasiada de espiritualidade. É mentira dita para si mesmo. E o nome disso é auto-engano. Charles Spurgeon disse: "A obediência não salva, mas nenhum homem pode dizer que tem fé viva se continua deliberadamente desobedecendo à vontade de Deus." Este vídeo é um alerta. Uma convocação. Vamos mergulhar nas Escrituras, desmascarar o engano religioso e descobrir a verdade que muitos preferem evitar. A fé que não se curva diante da vontade de Deus é só orgulho em nome de Jesus. Se você sente que Deus está te chamando de volta para a obediência, fique até o fim. Este vídeo não é para os que apenas ouvem, mas para os que desejam ser transformados. Você está pronto? Se você quer ter acesso ao e-book dos conteúdos da Escola do Príncipe, ele está disponível na descrição do vídeo com valor promocional para os inscritos. Insira o cupom Escola do Príncipe e ganhe 10% de desconto. E para quem gosta de aprofundar ainda mais sua experiência diária com Deus, apresentamos O Caminho da Santidade, um guia de 21 dias para um cristianismo sem cortes com Charles Spurgeon. Este não é apenas um livro, mas uma jornada transformadora para quem anseia por uma fé autêntica e profunda. Preparado para viver um cristianismo que realmente honra a Deus e transforma vidas? Link na descrição e no comentário fixado. Nos dias de Jesus, muitos o chamavam de Senhor. Gritavam nas multidões, estendiam tapetes de ramos, choravam emocionados com seus milagres. Mas quando ele falava sobre carregar a cruz, obedecer ao Pai ou negar a si mesmo, essas mesmas vozes se calavam. Hoje, pouco mudou. Estamos cercados de uma fé que fala, mas não anda. Uma fé de boca cheia e pés vazios. Um tipo de crença que se contenta em repetir frases evangélicas, decorar versículos e marcar presença no culto, mas que nunca chega a obedecer quando a obediência custa algo. A Bíblia não economiza palavras para denunciar esse tipo de fé. Em Tiago 2,17, lemos: "Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma." Essa não é uma metáfora leve. Tiago está dizendo: você pode até acreditar, mas se não houver obediência, sua fé está apodrecida. Mas como é possível que tantas pessoas pensem que têm fé, quando na verdade vivem em total desobediência? A resposta é simples: auto-engano. Charles Spurgeon escreveu: "Há uma forma de fé que é ortodoxa como a de Paulo, mas tão morta quanto os ossos de um cadáver. Ela não transforma, não chora, não se dobra, não ama a Deus." Isso deveria nos fazer tremer, porque essa fé pode cantar, pregar, servir e até chorar, mas se não leva à obediência, é apenas teatro espiritual. Quantas vezes justificamos nosso pecado com frases como: "Deus conhece meu coração, estou na graça." Jesus já pagou o preço? Sim, ele pagou, mas pagou com sangue para que você fosse livre, não cúmplice do erro. O que está em jogo não é uma teologia bonita, é sua alma. Jesus foi claro em Mateus 7,21. "Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus." Note, não é o que fala Senhor, mas o que faz a vontade do Pai. A fé verdadeira é obediente, não porque teme o castigo, mas porque ama o Rei.
Ela se curva. Ela diz sim, mesmo quando o coração grita não. Ela desce, mesmo quando a carne quer subir. Ela escolhe o estreito, quando o largo parece mais fácil. Você quer saber se sua fé é real? Não olhe para suas palavras, olhe para a sua obediência. Você já perdoou quem te feriu, mesmo quando tudo em você queria vingança? Já negou uma oportunidade ilícita, mesmo quando ela parecia ser a única saída? Já disse não ao pecado em secreto, sem que ninguém estivesse olhando? Essas são as marcas. Essa é a trilha de uma fé viva, porque a fé que não anda é só eco, e o inferno está cheio de ecos. Talvez você esteja percebendo agora. Sua fé tem falado muito, mas não tem andado. A boa notícia é que Deus ainda está chamando. Enquanto há tempo, há chance de arrependimento. Enquanto o fôlego está nos seus pulmões, há um caminho de volta. Hoje, o Espírito Santo está fazendo essa pergunta. Por que você me chama de Senhor, se não faz o que eu digo? Lucas 6,46. Não fuja, não finja, não adie. Fé sem obediência é auto-engano, mas fé que obedece, ainda que falhe, será sustentada pela graça. Se quisermos saber se alguém está vivo espiritualmente, não precisamos ouvir seus discursos ou examinar sua formação teológica. Basta olhar para sua obediência. Porque a obediência não é um acessório da fé. É o seu fruto inevitável. É como a respiração de uma alma viva. Onde há vida em Deus, há entrega. Onde há novo nascimento, há nova direção. A palavra não deixa dúvidas sobre isso. Em João 14:21, Jesus disse: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, amor sem obediência não é amor. É vaidade, é emoção religiosa disfarçada de fé verdadeira. Muitos confundem obediência com legalismo. Mas o legalismo nasce do orgulho, da tentativa de se salvar pelas obras. Já a obediência bíblica nasce da fé viva e da gratidão profunda por uma salvação que não merecemos. Spurgeon dizia: a obediência é a mais segura evidência de que a graça está operando em nosso coração. Ela é o reflexo visível do invisível. Ela não busca aplausos, não precisa de reconhecimento. Obedece porque ama. No Antigo Testamento, Saul desobedeceu uma ordem específica do Senhor, poupando o que deveria ser destruído. Quando foi confrontado, tentou justificar-se com adoração. Oferecia ao Senhor, mas Samuel o repreendeu com firmeza, dizendo: Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel 15:22. Hoje, muitos continuam tentando substituir a obediência por sacrifícios. Oferecem louvor, mas desobedecem na prática. Fazem campanhas, mas ignoram o que a Bíblia manda. Jejuam, mas continuam mentindo, pecando e se justificando. Obediência não é um extra na vida cristã. É a base. Ela não é o teto espiritual. É o chão sobre o qual tudo se sustenta. Sem ela, qualquer experiência mística, qualquer pregação ungida, qualquer revelação poderosa, se torna pó. No Novo Testamento, vemos uma igreja que obedecia, até quando isso custava a própria vida. Pedro disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. E essa frase não era apenas bonita. Ele disse isso sob ameaça, sabendo que poderia morrer por ela. Essa é a fé que vive, aquela que obedece mesmo sob pressão, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói. Você quer saber se está vivo espiritualmente? Olhe para sua resposta diante da palavra. Quando Deus confronta, você se quebra ou se justifica. Quando Ele manda, você argumenta ou obedece. Jesus não disse: quem me ama entenderá tudo que eu digo. Ele disse: quem me ama guardará os meus mandamentos. Não é sobre compreender completamente, é sobre confiar e se render. A fé de muitos hoje está anestesiada. Eles acham que estão bem,
porque ainda sentem arrepios ao ouvir um louvor. Mas Deus não está à procura de calafrios emocionais. Ele busca corações rendidos. Spurgeon adverte: não é a quantidade de lágrimas que prova o arrependimento, mas a transformação que a obediência revela. Essa é a marca do novo nascimento, a submissão interior, mesmo quando a vontade própria grita por independência. Se você quer ser cheio do Espírito, comece obedecendo. Se quer discernimento, comece obedecendo. Se quer ser útil no reino, comece obedecendo. Não existe caminho mais rápido, nem atalho mais curto. O reino de Deus é para os obedientes. A obediência é o sim que move os céus. É o eco da alma que já não vive mais para si mesma. É a evidência de que Cristo, e não o ego, ocupa o trono. Nem todo desobediente é rebelde declarado. Alguns são mais perigosos, são religiosos que se vestem de fé, mas cujos corações estão contaminados por orgulho disfarçado. Eles citam versículos, mas não os vivem. Eles cantam: seja feita a tua vontade, mas vivem pela própria. Eles falam sobre graça, mas desprezam a disciplina. No fundo, não servem a Deus, apenas usam o nome dele para justificar seus desejos. Spurgeon alertava: o orgulho pode vestir a túnica da humildade e pregar com eloquência, mas continuará sendo um inimigo de Deus enquanto não for crucificado. Quantos se apegam à aparência da fé, ao ministério, aos dons, ao conhecimento, mas não suportam ser confrontados? A palavra os fere, eles racionalizam. A exortação os incomoda, eles fogem. A doutrina os expõe, eles atacam. É o orgulho, irmão, o mesmo que derrubou Lúcifer, o mesmo que impediu os fariseus de se renderem a Jesus, o mesmo que levou multidões a abandonarem o Salvador quando ouviram palavras duras demais. E o mais trágico, esse orgulho se esconde na linguagem da fé. Ele diz: Deus conhece meu coração. Jesus me ama do jeito que eu sou. A Bíblia precisa ser interpretada no contexto de hoje. Essas frases podem soar piedosas, mas frequentemente são usadas como escudos para manter a desobediência intacta. É o orgulho se disfarçando de liberdade, é o ego usando a graça como capa para o pecado. Mas o Evangelho de Cristo não é um convite à autonomia, é um chamado à rendição. Não existe fé verdadeira onde o trono ainda é ocupado pelo eu. Jesus não chamou os discípulos dizendo: venham me entender. Ele disse: venham, sigam-me. E seguir é submeter, é obedecer, é abandonar. O controle. Tiago 4:6 declara: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, a graça não é aleatória. Ela flui na direção do coração quebrantado, não do coração altivo. A fé que agrada a Deus é aquela que reconhece sua ignorância, sua fraqueza, sua total dependência da vontade divina. Ela não exige explicações. Ela não questiona comandos celestiais. Ela obedece. Spurgeon dizia: a fé verdadeira não negocia com Deus. Ela se curva, mesmo quando não entende o caminho. Portanto, se você diz que tem fé, mas sua vida continua centrada em suas vontades, suas prioridades, seus sentimentos, é preciso perguntar: será mesmo fé ou apenas orgulho fantasiado de piedade? O verdadeiro crente é moldável. Ele chora quando confrontado. Ele muda quando exortado. Ele se curva quando a verdade o atinge. A cruz não é confortável, mas ela é o único caminho. E todo aquele que diz crer, mas se recusa a obedecer, está apenas encenando uma espiritualidade que o céu não reconhece. Há um tipo de fé que não precisa de holofotes, nem de justificativas, nem de respostas instantâneas. Ela apenas cala e obedece. É a fé de Abraão, que ouviu: sai da tua terra. E saiu, sem mapa, sem explicações, sem entender o porquê. É a fé de José, que mesmo caluniado, preso e esquecido, continuou fiel. É a fé de Maria, que ao ouvir que geraria o Salvador, respondeu:
Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa fé não grita, não debate, ela não exige confirmar no coração. Ela crê e se submete, porque reconhece que Deus é rei, não conselheiro. A geração de hoje quer sentir para crer, quer que Deus prove, explique, suavize, mas a fé bíblica não vive por sentimento, vive por submissão. Spurgeon dizia: a obediência silenciosa é o maior ato de adoração que um homem pode oferecer. Não são os louvores que mais tocam o céu, são os atos secretos de rendição, quando ninguém vê, quando custa caro, quando o mundo chama de loucura e o céu chama de fidelidade. É por isso que tantos tropeçam, porque querem uma fé que os inspire, mas não que os governe. Querem um Jesus que os abrace, mas não que os corrija. Mas não existe fé verdadeira sem obediência radical. Não existe fé legítima sem silêncio diante da ordem de Deus. A fé que não cala diante da palavra está cheia de si e vazia de temor. Quantos hoje não dizem: estou esperando uma confirmação, preciso ter paz para decidir? Mas a verdade é que muitos estão apenas resistindo, disfarçando desobediência com linguagem espiritual. Quando Deus fala, o crente obedece, não porque entende, mas porque crê. A fé que cala não é passiva, é reverente, ela não se omite. Ela se entrega, ela não precisa compreender, precisa confiar. Hebreus 11 não foi escrito com base em sentimentos, mas em atitudes. Todos os heróis da fé listados ali obedeceram quando a lógica dizia não. Eles andaram quando era mais seguro ficar. Eles falaram quando era mais cômodo se calar. Eles renunciaram quando tudo gritava: aproveite. A fé verdadeira morre para si. Ela deixa de lado o eu acho, o eu sinto, o eu preciso entender, e se agarra ao Deus falou. Se a sua fé ainda precisa de explicações para obedecer, ela ainda está imatura. Se ela argumenta com a palavra, ela ainda está contaminada de orgulho. A fé madura é aquela que dobra os joelhos e diz: Senhor, mesmo sem entender, eu irei. Mesmo com medo, eu farei. Mesmo com lágrimas, eu obedecerei. Porque quem ama, obedece, e quem confia, cala. Jesus foi direto, sem rodeios, sem margens para interpretações modernas. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Essa é a linha que separa os filhos dos simpatizantes, os apaixonados pelos milagres, dos rendidos à cruz. Porque para Cristo, amor não se mede por emoção, mas por obediência. E aqui está o confronto. Muitos dizem amar Jesus, mas vivem ignorando o que ele ordenou. Amam o Salvador, mas desprezam o Senhor. Querem o perdão, mas rejeitam a obediência como prova de amor. A obediência é o gesto invisível que grita no céu: eu te amo, Senhor. Mesmo que ninguém veja, mesmo que doa, mesmo que vá contra tudo que o mundo aprova. É por isso que Jesus disse em Mateus 7:21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, não é o discurso, é a prática. Não é a fé falada, é a fé obediente. Charles Spurgeon nos lembra: você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, pregar com eloquência e cantar com fervor. Mas se não obedece, está apenas encenando uma fé que o céu não reconhece. É duro ouvir isso? Sim, mas é libertador, porque nos liberta do engano religioso. Nos confronta com a verdade de que amor sem obediência é mentira. Veja o apóstolo João, que era conhecido como o discípulo do amor. Ele escreveu com firmeza: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2:4. Palavras fortes, mas necessárias, porque hoje vivemos uma geração que banalizou o amor por Jesus. Reduziu a fé a emoções, a cultos cheios, a frases de efeito.
Mas o amor bíblico é sacrificial, é perseverante, é prático. Ele aparece quando você diz não ao pecado, não porque não pode, mas porque não quer entristecer quem ama. A obediência é a linguagem do amor maduro. É o que o filho faz quando não entende, mas confia. É o que a noiva faz quando espera com pureza. É o que o servo faz quando ama seu senhor mais que a si mesmo. E por isso, a obediência é também o maior termômetro da saúde espiritual. Você quer saber o quanto ama Jesus? Veja o quanto você obedece mesmo quando ninguém está olhando. Quando você nega a si mesmo em silêncio. Quando apaga a mensagem que poderia comprometer sua santidade. Quando fecha os olhos para o desejo e abre os ouvidos para a palavra. Isso é amor verdadeiro. O mundo pode chamar isso de fanatismo, mas o céu chama de fidelidade e o inferno chama de ameaça, porque o homem que obedece por amor é inabalável. Ele não precisa ser convencido a fazer o certo. Ele quer. Ele não precisa de vigilância. Ele é vigilante de si mesmo. Ele não precisa de aplausos. Ele vive para agradar a Deus. Obedecer por obrigação é religiosidade. Obedecer por medo é escravidão. Mas obedecer por amor é adoração. E essa é a fé que Jesus procura. A fé que ama em silêncio, obedece no secreto e vive para o aplauso do céu. Imagine uma figueira frondosa, cheia de folhas, bonita à vista, mas sem nenhum fruto. Agora, ouça o que Jesus fez ao ver uma árvore assim. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Mateus 21:19. A figueira secou, não porque era feia, não porque estava morta, mas porque parecia viva, sem estar frutífera. E essa é a figura da fé moderna. Muitos têm aparência de espiritualidade, publicam versículos, vão à igreja, cantam bem. Mas onde estão os frutos? A Bíblia diz: assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Mateus 7:17. Não há neutralidade. Ou você está dando frutos de arrependimento, santidade, justiça, ou está vivendo uma fé decorativa, uma religião ornamental, e o céu não reconhece folhas sem frutos. Charles Spurgeon declarou: a fé que não transforma não salva. A graça que não produz mudança é apenas uma ilusão piedosa. Duro, mas é real. Há milhares de cristãos que vivem como a figueira de Jesus, com folhas de religiosidade, mas sem frutos de transformação. Pessoas que dizem: eu creio, mas continuam alimentando a carne. Eu amo a Deus, mas desprezam o próximo. Eu sigo a Cristo, mas escolhem o mundo quando ninguém está olhando. O apóstolo Tiago foi cirúrgico ao dizer: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17. Isso significa que fé sem frutos não é fé. É apenas um argumento interno para evitar a dor da confrontação. É a desculpa preferida de quem não quer obedecer. O que você tem produzido? Quando alguém se aproxima de sua vida, encontra alimento ou encontra apenas aparência? Seus frutos têm nutrido o faminto, encorajado o abatido, revelado Cristo ao mundo? Ou você tem sido só uma sombra verde de uma árvore que jamais amadurece? A fé verdadeira não é medida pelo quanto você sabe, mas pelo quanto você se submete, pelo quanto você nega a si mesmo para que Cristo apareça, pelo quanto você morre para que o Espírito viva. Não há fé viva sem frutos visíveis. Por isso, Paulo escreveu aos Gálatas sobre o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5:22. Esses são os sinais da fé que venceu o mundo. Não são dons, são frutos. Não são espetáculos, são testemunhos, e cada um deles só nasce quando a raiz está plantada em obediência. Você quer saber se sua fé é viva? Olhe,
para os frutos. Eles não mentem. E aqui está a verdade que poucos querem ouvir. É possível estar na igreja, saber a Bíblia e ainda assim ser uma figueira sem frutos. A pergunta de Jesus ecoa no coração: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Lucas 6,46. O auto-engano é uma armadilha sutil. Ele convence o homem de que já está tudo bem, enquanto a alma murcha por dentro. Ele pinta a fachada, enquanto a estrutura interna desaba. Mas o Espírito Santo hoje te chama para fora dessa ilusão. Te chama para frutificar, para crescer, para obedecer. Porque onde há frutos, há vida. E onde há vida, Cristo reina. Haverá um dia em que não haverá mais desculpas, nem doutrinas de conveniência, nem teologias que aliviem o ego. Apenas a verdade diante do trono. Nesse dia, a obediência será pesada. Não as intenções, não os dons, mas os frutos. Jesus não disse: pelos seus sentimentos os conhecereis. Ele disse: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. E se há uma verdade esquecida nos púlpitos de hoje, é esta: seremos julgados por nossa resposta à verdade que recebemos. Paulo afirmou com clareza em Romanos 2,6: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Não conforme seus planos, mas conforme sua prática. Spurgeon declarou com firmeza: a graça que não transforma a conduta é uma farsa disfarçada de fé. No dia do Senhor os livros serão abertos, não os livros das intenções, mas os livros das obras, das decisões, da obediência ou da rebelião. Haverá lágrimas, não porque Deus foi injusto, mas porque muitos verão que sua fé era um teatro e sua devoção um disfarce. O próprio Jesus advertiu: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mateus 7,21. Veja, ele não disse aquele que crê, mas aquele que faz, porque o verdadeiro crente faz a vontade do Pai, não por medo, mas porque o Espírito habita nele. E onde o Espírito reina, há santidade, temor, verdade. Hoje, muitos se agarram à graça como um bilhete de entrada, mas recusam a obediência como se fosse peso. Esquecem que a graça ensina a renunciar o pecado, não a conviver com ele. Tito 2:11-12 afirma: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos, ensinando-nos a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. No julgamento, o Senhor não perguntará: você se emocionou com a pregação? Você leu muitos livros cristãos? Você tinha bons argumentos teológicos, mas perguntará: você obedeceu à minha voz? Obediência é a evidência da fé genuína, e desobediência persistente é o sinal de que o coração nunca foi regenerado. Você pode enganar os homens, pode enganar seus pais, seu pastor, seus seguidores, mas o céu tem olhos de fogo. Jesus é descrito em Apocalipse como aquele cujos olhos são como chama de fogo. Apocalipse 1:14. Ele vê através da máscara, ele conhece as intenções mais profundas. E naquele dia, não haverá mais tempo para mudar. A porta estará fechada. Os que obedeceram entrarão na glória. Os que brincaram de crer ouvirão: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:23. Essa é a realidade que poucos querem enfrentar, mas é o alicerce da fé verdadeira. Obediência não é perfeição, é direção. É quando, mesmo caindo, você levanta para seguir a voz do bom pastor. É quando você prefere perder o mundo, mas não perder a presença. Você pode ter dons, ministério, seguidores, influência, mas se não houver obediência, tudo isso será queimado como palha no dia do fogo. E a pergunta que ecoará será simples: você viveu o que disse crer? O céu é para os que obedecem, a cruz é para os que se rendem, e a fé sem obediência é o maior auto-engano da era moderna. Hoje é o tempo da escolha.
de entregar o controle, de dizer com vida, e não apenas com lábios, seja feita a tua vontade. Porque no fim, a eternidade será o reflexo da sua obediência aqui. Se essa mensagem falou com você, não saia em silêncio. Essa palavra foi semeada no seu espírito por um propósito. Comente agora. Senhor, me ensina a obedecer de verdade. Deixe nos comentários como essa mensagem confrontou e edificou você. Suas palavras podem despertar outros corações adormecidos. Inscreva-se no canal A Escola do Príncipe, ative o sino de notificações e esteja pronto para as próximas mensagens. Aqui não entregamos entretenimento. Entregamos espada, verdade e confronto. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa abandonar o auto-engano e voltar a obedecer de coração. E se você deseja ir ainda mais fundo, conheça nossos e-books, disponíveis na descrição. Eles vão fortalecer sua caminhada com Deus e aprofundar sua fé. Porque nesta geração, só permanecerá firme quem for treinado para obedecer.